E como eu vou explicar de novo, as linhas de tempo, gente, elas coexistem. Mesmo que para vocês seja passado e que vocês digam, são seres desencarnados, entendam. Isso é uma informação importante que, por enquanto, deixa aí no escaninho. É desencarnado para a gente. É passado para a gente que está aqui, com foco nessa linha aqui. Mas... Oi, tio. Filha, minha dorameira favorita. Tudo bem? Meu amor? Tudo bem. Melhorou? A sua coffee? Estamos em processo. Pode ser que no meio aqui da nossa gravação eu acabe tossindo um pouquinho, ou espirrando um pouco, mas é No isso. problem. Vamos melhorando. Sim. Então, tio, vamos contar sobre o seu segundo dia da nossa expedição / peregrinação de quase, na verdade, foram no total de 24 dias, né? Porque foram Isso, 21 exatamente. fora e 2 aqui em Portugal. Isso aí. E aí a gente ainda está na primeira etapa, ou seja, tem muitas etapas aí para a gente conversar. E na semana passada você estava dodói, então a gente não fez o nosso Mediunidade Sem Fronteiras, mas a gente está aqui firme e forte. E com mais essa parte, que é a parte, digamos que a segunda parte dos episódios que aconteceram aí em Lisboa, quando a gente estava fisicamente aí com você, e com o Flávio, e com a sua mãe também participando, inclusive, sua mãe participou. Animadamente. Não só assustada quando a luz do restaurante deu uma explosão e pifou, como também a filha, com a questão que a gente vai conversar sobre hoje, do empurrão que eu levei. É verdade. Se tivesse tropeçado, mas enfim. Sabe então, que eu queria falar para o pessoal que, assim, né, durante o processo, muitas vezes a gente estava na rua e eu fazia anotações quando alguma consciência vinha, né, para explicar um pouco melhor para a gente o que estava acontecendo, como é que era o trabalho. E eu li hoje uma coisa tão interessante que eu anotei aqui, que a consciência yástica, quando ela veio, ele reforçou muito a ideia de que a gente, essa nossa peregrinação, o sentido, né, o objetivo dessa peregrinação era muito da gente trabalhar em um amortecimento, né, de possíveis eventos que estejam para se realizar, de realidades menos interessantes que estejam para se concretizar. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que assim, para a gente focar nisso, né, para a gente focar em fazer o trabalho, em divulgar as ideias, em levar esse conhecimento para as pessoas, mas que a gente precisava entender ao mesmo tempo que a forma como cada um vai receber, né, o que está sendo trazido, o que está sendo dito, e a forma como cada um vai viver a experiência, mesmo que que os acontecimentos sejam compartilhados entre nós, mas essa forma ela é totalmente individual, única, e intransferível. Exatamente. Porque quando a gente sabe, né, que todo o processo do autoconhecimento que a gente bate na tecla, quase todo vídeo, quase todo texto que a gente coloca lá, até mesmo no nosso Instagram. Se você não curtiu aí no Instagram do Portal Expandir, gente, deixa lá o seu curtir lá na nossa página, no nosso perfil do Instagram, Portal Expandir. Tudo que a gente fala sobre autoconhecimento, na verdade, é um processo. Né? O autoconhecimento é um processo. Né? A viagem, toda essa peregrinação, expedição que a gente fez, também foi um processo de autoconhecimento. A Kênia sabe quantas informações. Eu posso até dizer que nós. Vocês vão entender essa palavra que eu vou usar, que eu não utilizo, mas eu vou usar, mas no outro sentido. Nós somos privilegiados por termos acesso a essas informações, por termos experienciado tudo isso. Então, de certa maneira, isso não é gratuito. Nós escolhemos isso. E se nós escolhemos isso, é porque nós temos total capacidade, né, total habilidade para sabermos lidar com essas situações que, por uma questão de escolha coletiva, possa ser acessada. Não importa qual sejam as linhas de tempo que venham a ser acessadas. O importante é que nós já entendemos que aquilo que a gente constrói e escolhe hoje reflete, basicamente, na forma como a gente passa pelo processo. Né? Que é isso que a Kênia está falando. Né?
as nossas escolhas fazem acontecer, como a gente vai acontecer nesse processo, né? Ou nos processos que a gente passa durante a nossa experiência física. E foi isso que aconteceu, por exemplo, em Lisboa, né? Que é a segunda parte que a gente vai comentar, que a gente vai começar exatamente... eu cheguei próximo de uma comemoração que era os 50 anos da Revolução dos Cravos, que foi uma revolução extremamente importante, tanto é que é feriado nacional aí, não é, Kênia? Exatamente. De tamanha importância que é essa Revolução dos Cravos, o que foi. E, na verdade, eu botei o de propósito, porque quando a gente foi para ir exatamente na Praça do Comércio e a gente simplesmente acessou o dia que aconteceu, ou os dias que aconteceram, ou antecederam essa Revolução dos Cravos, né? E aí a gente foi praticamente não só experienciando aquela linha de tempo, eu quero deixar isso muito claro. Eu só posso acessar uma linha de tempo, amigos e filha, porque ela ainda existe. Para a gente, eu sei que é meio louco, porque a gente fica preso numa linha temporal, mas vamos lá, tentar declutir isso um pouquinho, né? Esmiuçar de uma maneira palatável. Eu só posso acessar linhas de tempo, ou o que a gente chama de passado, se ele ainda estiver acontecendo hoje. Então, todas as realidades, elas coexistem. Mesmo que para nós, a gente entenda como sendo passado. Elas coexistem. Por isso que um experimentador extrafísico, um médium, um sensitivo, ele é capaz, né, dependendo das suas habilidades e conexões, ele pode entrar nessa linha do tempo, ele pode acessar essa linha do tempo. Mas isso só é possível porque aquela linha do tempo está acontecendo naquele momento. Então, o que aconteceu nesse dia que eu fui para aí, que a gente já... Aquilo que a gente já narrou no vídeo passado, quem não assistiu, tá aí, é só procurar aí no menu que está lá, né? Quando a gente falou sobre o terremoto de Lisboa, né? Agora não, agora naquele mesmo dia, porque foi tudo que nós estamos falando aqui aconteceu no mesmo dia, para você ver a intensidade, né, das experimentações. Né? E aí, quando a gente estava andando na Praça do Comércio, simplesmente a Praça do Comércio ela se transformou num outro tempo, num outro espaço, num outro momento histórico. E aí a gente conseguiu não só acessar, não só aquele lugar, mas o que aconteceu naquele dia, ou o que aconteceu nos dias que antecederam a Revolução dos Cravos. Né? A gente até ouviu, e eu até transcrevi, ou com a minha voz, me perdoem, uma canção chamada Grandola, ou Grandola, alguma coisa assim, e eu cantei, porque eu estava ouvindo. Então, que marcou muito esse momento, tanto é que foi utilizada, essa música depois foi utilizada como um marco, né, para marcar mesmo, musicalmente falando, a Revolução dos Cravos. E por que a gente acessou naquele momento? Porque estávamos prestes, nessa realidade, daqui a 5 dias, ou seja, no futuro, né, que a gente estava ali, comemorar 50 anos. Então, o que a gente fez? A gente, basicamente, como foi um movimento extremamente importante para o país, para a cidade, né? A gente simplesmente, ao invés da gente desacoplar as linhas ou tentar fazer com que a força daquela realidade, daquela linha de tempo, seja diminuída a ponto de não para que aquela realidade que a gente está vivendo ali não absorvesse tanto. Nesse caso, não. Nesse caso, era importante a gente trazer aquela linha e aproximar, porque foi um marco extremamente importante para o país e extremamente libertador. Então, nesse caso específico, o que a gente fez foi exatamente acoplar ainda mais a Revolução dos Cravos de 74. Olha que coisa interessante. No dia 20 de abril, porque eu estava aí nesse dia, era 20 de abril de 2024, e no dia 25 de abril, também que a Praça do Comércio estava cheia cheia também exagero de ter um palco, mas estavam arrumando cheias de como é que vai dizer, ornamentos, né, de decoração, exatamente voltada para a comemoração que estaria sendo realizada há 5 dias, daquele dia 20 de abril. Então, nesse caso específico, para que vocês possam entender, quando a gente trabalha com linhas de tempo e realidades paralelas, a gente pode acoplar, ou seja, trazer para essa realidade, ou seja, juntar ainda mais, porque é como se fossem dois
duas folhas de papel carbono que se juntam, sabe? E um puxa uma informação da outra e se misturam, porque foi interessante, porque é interessante. E foi isso que a gente fez. Né? Então, a gente simplesmente acessou aquele tempo daquela época, né, de 25 de abril de 74, e aí o que a gente fez? Isso eu sei que vai ser desafiador explicar. Né? Como é que você pode atrair isso, Fábio? Porque como a gente trabalha com essas questões de saltos entre realidades, a gente aprendeu a mentalmente, consciencialmente, absorver aquela realidade, trazer para um lugar onde o corpo, por isso que é importante estar fisicamente. Quênia, isso aí também é interessante, porque é um assunto que a gente até nem conversou, mas olha só, que a gente está trazendo agora como uma novidade para você e para todos os que estão assistindo a gente. Quando você está fisicamente, é como se fosse quase que um assentamento. É um aterramento. É como se você estivesse pegando uma coisa que é, entre aspas, abstrata, e trouxesse, aterrasse, sabe? Assentasse aquela realidade, aquela linha de tempo nessa realidade. Por isso que tem que estar fisicamente no local para atuar exatamente nesses processos. E aí sim que entra a questão. É interessante acoplar? É interessante afastar ou distanciar energeticamente, vibratoriamente, frequencialmente? Olha como isso, olha quanta coisa acontece que as pessoas não têm nem noção de como há uma infinitude de possibilidades de experimentação extrafísica que não estão contidas em livros, né, em nenhuma religião propriamente dita. Por quê? Porque fazem parte de outras possibilidades que não estão contidas dentro de doutrinas, códigos, condutas, livros, religiões. E só para as pessoas saberem, assim, eu fui procurar, né, entender um pouco melhor sobre essa experimentação de saltos nas linhas do tempo. E isso acontece e já é relatado por muitas pessoas. Eu já até falei disso em uma live que a gente fez. Tem uma rua na Inglaterra chamada Rua Bold, que os cientistas ainda não conseguiram explicar por que exatamente, mas o fato é que naquela rua, que é uma rua super comercial, com várias lojas e tal, várias pessoas já tiveram uma experiência por exemplo, teve um policial que ele foi acompanhar a esposa em uma loja de CDs e na altura, né? Eles iam comprar alguma coisa, aí ele parou para ver uma coisa, quando ele virou para trás para procurar a esposa, não era mais aquela loja de CD que ele estava. Ele estava numa loja de 1940. Ele via as pessoas todas vestidas com aquelas roupas, né, aqueles penteados e tal. E aí, por um minuto, ele achou que ele estava completamente louco. E aí ele olhava aquilo totalmente diferente, a arrumação da loja, as pessoas. E aí ele saiu da loja para ver o nome que estava por fora. E ele viu que era um nome que ele nunca tinha visto na vida. Acho que era Crimson o nome da loja. Aí, de repente, ele voltou para o tempo atual. Só que ele foi procurar na prefeitura o que tinha funcionado ali no passado. E ele achou exatamente essa loja. Por que ele fez esse salto no tempo, como ele foi parar em 1940, ninguém sabia explicar. Mas isso acontece repetidamente com várias pessoas que relatam voltarem a tempos onde aquela rua nem existia comércio, onde aquilo era tudo mato, né? Que nem o pessoal gosta de falar. E assim, e já aconteceu de jornalistas serem mandados para um lugar onde houve um episódio de guerra espetacular e de repente eles começarem a ouvir bombas e começarem a correr que nem uns loucos e depois eles se darem conta de que eles fizeram um salto no passado. Eles estavam vivenciando o dia de um ataque e depois eles também não sabiam explicar como eles voltavam. Então, se você, né, para quem tiver curiosidade em procura na internet saltos em linhas do tempo, vocês vão achar muitos relatos super interessantes. Porque, na verdade, é uma coisa natural. Isso não tem nada de extraordinário. É extraordinário quando você percebe, por exemplo, que a humanidade não tem esse tipo de conhecimento e nem experiência. Então, sai do que é normal, do que a gente chama de normal, e se torna um fato extraordinário. Mas não tem nada, não é nada contrário a uma lei da natureza, né? A uma lei natural. Não.
né? Tudo isso é possível quando você está aberto e receptivo para essa experimentação. E suas escolhas o levam para esse tipo de experiência, que são experiências incríveis, né? Então, a gente passou por essa experiência, a gente... Fala, filha, pode estar rindo de Falando, alguma coisa. não, falando incrível, eu tenho que contar para as pessoas que a gente tá, né, saímos da Praça do Comércio pela Rua Augusta, é uma reta, tudo alinhadinho. E aí fomos para a Praça do Rocio, né, ou Praça Dom Pedro IV aqui em Portugal, Dom Pedro I no Brasil. Quando a gente ia colocar o pé na praça, o tio simplesmente saiu catando cavaco assim. Eu não vi onde ele tropeçou, eu não vi o que, que aconteceu, assim, de fato. Eu sei que eu saí catando ele pela camisa, ele tropeçando, quase indo de cara na fonte, a minha mãe atrás também morrendo de rir, e o Flávio distraído, como sempre, né? E aí eu, tia, o que, que aconteceu? E você ficava falando assim: você não viu? Os dominicanos me empurraram. E eu disse: gente, que grupo de turista é esse dominicano que eu não vi, né? Aí eu fiquei procurando dominicanos, sei lá, falantes, né, de espanhol. E eu falava: gente, mas não tem nenhum dominicano aqui. Eu falei: gente, tio tá muito doido. Você não viu? Eles me empurrando? Que coisa horrível. Eles me deram um empurrão, quase caí. Eu falei: não, que você quase caiu, eu vi, só não tô vendo os dominicanos. E a gente saiu caminhando e só depois é que eu fui entender que não eram os dominicanos da República Dominicana. Você estava falando, já tendo uma experiência extrafísica com os dominicanos da Igreja Dominicana. Porque aí a Minha gente mãe tá já rindo disso entra... até hoje. Aí a gente já entra numa segunda, na verdade, numa terceira etapa do processo, né, que tem a ver com a questão do chamado Massacre dos Judeus de 1506, né, que aconteceu ali em Lisboa, e que aí agora sim, a gente vai trabalhar em cima de uma linha do tempo que a gente desacoplou, que a gente trabalhou para que ela não tivesse tanta força como ela estava atuando junto dessa linha de 2024. Então, a gente trabalhou exatamente nessa linha do massacre dos judeus de 1506. E o mais interessante é que, quando aconteceu esse empurrão dos dominicanos, por quê? Porque eu estava literalmente existindo, gente. Eu sei que é meio desafiador ligar o tipo terra, mas eu estava existindo em duas linhas ao mesmo tempo, né? Então, a experiência que eu estava tendo com a Kênia, com o Flávio, com a Mirinha, era em 2024, mas, ao mesmo tempo, uma parte minha estava existindo, né, naquele tempo de 1506. E aí, olha que coisa mais interessante, aquelas pessoas daquela linha de 1506, olha que coisa interessante, elas me viram. E por isso que me empurraram. Porque eu era um ser estranho ali. Eu era um ser estranho naquele cenário. Deu para entender, Kênia, o motivo do empurrão? Né? Então, para eles, por eles serem, de repente, padres, no caso, né? Padres dominicanos, eu estava ali como se fosse sendo algo que não era agradável. Então, eles meio que estavam empurrando, me enxotando, né? Daquele lugar que eles estavam ali. E aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu, filha? Vamos lá, só para você entender. Começaram, né? Aí vieram as informações do que eu ia fazer. Então, não é à toa que naquela praça, naquele momento ali, havia duas representações de duas fontes. Vocês vão entender por que o elemento água era importante nesse momento, né? Eu estou trazendo só o que me foi passado depois do empurrão, né? Que aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu estava em dois processos, duas linhas, e também recebendo informações. Olha quanta coisa, gente. É muita coisa para um ser louco, porque nesse momento precisava trabalhar o elemento água para apagar, vocês vão entender por que eu estou falando isso, o fogo daquela linha de tempo. Tá? Fiquem, por enquanto, com essa informação. Então, temos duas fontes no local onde foi construída, onde foi realizada uma grande fogueira humana. Literalmente uma fogueira humana, né, Kelly? Que aí você pode, de repente, se você quiser dar uma explicação rápida, mais ou menos, do que foi esse massacre dos judeus, né? Gente, foi muito interessante, porque o massacre dos judeus aconteceu em 19 de abril de 1506. E o tio chegou aqui no dia 20 de abril. E
também às vésperas do 25 de abril, Não, né? não, filho, na verdade, eu cheguei no dia 19. Isso aconteceu, Ah, é filha, isso verdade. aconteceu. Agora lembrando, isso aconteceu no dia 19, estamos falando aqui. É verdade, Foi foi no mesmo. dia exatamente, não foi no dia 20, foi no dia 19. Porque dia 20 É, a gente já partiu para Madrid. por que que a gente está comentando isso? Porque quando eu fiz as reservas, né, que na verdade, assim, eu era só digitadora, eu já entendi que eu não estava fazendo reserva nenhuma, eh, eu não fiz associação nenhuma de datas comemorativas, porque não tinha nada a ver com o que a gente estava pensando em fazer. E foi muito chocante que toda vez que a gente chegava numa cidade, ou era dia do padroeiro da cidade, ou era dia de um evento muito marcante, muito impactante, ou era dia de acontecer alguma coisa. Então, assim, isso foi me impressionando muito durante a viagem, porque não foi nada planejado. A gente tinha, inclusive, pensado num roteiro completamente de cabeça para baixo, completamente ao contrário. E como nada dava certo, eu tive que ajustar e fazer dessa forma. E a cada lugar que a gente ia, essas datas iam batendo, iam se concretizando assim, né, materializando pra gente. Por que que a gente chegou naquela data, naquela cidade? E aí, nesse dia 19 de abril, a gente estava lá em Lisboa, eles pediram para a gente começar esse trabalho na Praça do Comércio, e caminhando em linha reta até a Praça do Rocio, e depois finalizar na Igreja de São Domingos, que foi onde, num domingo de Páscoa, por isso que esse evento é conhecido também como Massacre da Páscoa, estavam todos na missa, os judeus novos, né, os judeus convertidos, não por livre e espontânea vontade, mas também iam à missa, era uma forma de reafirmar sua conversão diante da sociedade. E os judeus, eles tinham muitas posses, né, e eram muito estudiosos, então sempre foram muito letrados. Durante a missa, um cristão olhou para o reflexo na imagem de Cristo no altar e gritou: Milagre! Jesus está se movendo, Jesus está iluminado. E aí, um judeu que era um físico, ele foi explicar para as pessoas: olha, não se trata de um milagre, é uma refração da luz do sol no vidro que está dando essa impressão sobre a imagem de Cristo. Quando ele foi explicar isso, as pessoas começaram a gritar: ateu, ateu, lincharam esse homem dentro da igreja durante a missa, e dali partiram para capturar e executar vários judeus. E principalmente, só para entender que tem a ver com o dominicano, principalmente influenciado por esses clérigos, né, dominicanos que influenciaram para que eles pudessem realmente massacrar, né, os cristãos novos, que na verdade eram os judeus. É, foram mortas crianças, mulheres foram violentadas, as pessoas eram incendiadas em praça pública. Em 3 dias, eles estimam, né, porque não tem dados oficiais, que chegaram a aniquilar cerca de 4.000 pessoas, né? Então, realmente foi uma coisa muito chocante, um evento muito tenebroso, assim, né, que marcou negativamente a cidade de Lisboa. Isso. E também tem a ver a questão da igreja. Aí tem a igreja de São Domingos, onde começou todo esse massacre, podemos dizer assim, que ela, durante a sua história, ela passou por terremotos e passou por incêndios. Olha que coisa. Por que isso? Por que ela passou por incêndio? Porque aquele campo energético, onde começou esse grande massacre, essa fogueira humana, desculpa estar falando dessa maneira, mas não deixa de ser, infelizmente, uma grande fogueira humana que fizeram, né? Ali começou ali, dentro daquele campo que deveria ser utilizado de uma maneira extremamente positiva e não foi. E aí a igreja, como um campo, um condensador energético, absorve a linha do tempo onde houve todo o elemento fogo sendo utilizado para queimar corpos. Então, a igreja, olha isso, gente, isso tudo a gente vivenciando ao mesmo tempo, as linhas todas sendo, e a gente trabalhando e atuando, né, junto. Então, a igreja passa por grandes, acho que são 2 grandes incêndios, né? E tanto é que a própria estrutura interna da igreja, ela não tem quase decoração, ela tem. Não, acho que foram 3 incêndios, tio, porque, assim, queimou a primeira vez, aí eles reformaram a igreja. Aí queimou a segunda vez, eles reformaram mais ou menos a igreja. Na terceira vez que pegou fogo, eles falaram: "Não, vamos deixar assim, porque, enfim, né, já
Aí até eu acho que eles acharam que já não fazia mais sentido mesmo. Então a igreja ela é toda carbonizada por dentro, né? Carbonizada é o melhor termo, exatamente. Exatamente. E ela chega a ser linda, estranha. É um estranho bonito, é um estranho lindo, mas energeticamente, quando a gente entrou ali, a quem sabe, é uma sensação de que você estava. Porque geralmente a igreja é um lugar frio. Frio que eu falo, a temperatura é um pouco fria. Ali não, ali quando a gente entrou, estava quente, estava calor. Por quê? Porque a gente estava atuando com o elemento fogo, né? Exatamente trazendo essa realidade. Então, a gente entrou naquela linha do tempo, a gente fez todo o processo de desacoplamento e mais. Na frente da igreja tem uma espécie de um símbolo, né? Que é tipo uma pedra, eu acho. Era uma estrela de Estrela, Davi, né? né? Então, Num arco de granito. isso. E olha que interessante. Muitos deles estavam ali, consciencialmente falando, estavam acoplados ao nosso trabalho, porque eles precisavam também, de certa forma, desacoplar essa linha da consciência deles. Essa informação precisava ser um pouco distanciada. Então, não foi só um trabalho para a cidade, não foi só um trabalho em relação ao local onde foi realizado aquilo, mas também com aqueles, consciencialmente falando, que passaram pela situação. E como eu vou explicar de novo, as linhas de tempo, gente, elas coexistem. Mesmo que para vocês seja passado e que vocês digam, são seres desencarnados, entendam. Isso é uma informação importante que, por enquanto, deixa aí no escaninho. É desencarnado para a gente. É passado para a gente que está aqui, com foco nessa linha aqui. Mas como eu só posso acessar porque está no presente, está existindo agora. Então, aqueles seres, aquelas pessoas, e o nome que vocês queiram dar, ainda existem aqui. Olha como é meio louco, mas ao mesmo tempo é como funciona. Então, deixa aí no escaninho. E teve uma coisa que agora me lembrei, que eu achei tão mágica, que no final do trabalho, aí a gente estava tentando gravar um vídeo ali na frente dessa pedra, onde estão os nomes e tudo, né? A gente estava encerrando o trabalho. E quando eu comecei a contar a história do massacre e a falar um pouco por que a gente estava ali fazendo aquele trabalho, veio uma borboleta branca, gente, no centro de Lisboa. E ela ficou voando assim ao meu redor. Só que depois a gente, não sei, perdemos o vídeo, porque a gente estava meio atrapalhado, meio zonzo também, né? Com o trabalho, com as coisas todas que a gente estava vendo, vivenciando, experimentando. A gente acabou apagando o vídeo sem querer. Mas aquilo, para mim, assim, sabe, foi uma. De vez em quando, gente, a gente acredita no que a gente está fazendo, mas assim, é bom a gente ter uma confirmação material, sabe? Uma confirmação visual daquilo. E aquela borboleta ali, para mim, significou muito, porque ela surgiu do nada, ela ficou voando ali ao redor, e de repente ela também sumiu e pronto, e não tinha mais borboleta nenhuma na cidade. Foi muito lindo mesmo. E para dar um fecho para essa experiência, aquelas duas fontes, né, que a gente explicou aqui para vocês, a fonte da vida e a fonte dos golfinhos, que tem o elemento água, era exatamente para apagar os registros do elemento fogo que foi utilizado negativamente. Né? E outra coisa interessante, todo o processo, né, você lembra que eu falei no primeiro vídeo, que a gente acoplou aquele campo energético do grande terremoto, do tsunami, né? Porque a gente utilizou isso no último dia que a gente estava em Paris, por exemplo, a gente condensou essa energia em determinado, entre aspas, local, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que eu falei do tsunami? O tsunami, lá de 1755, a gente trouxe ele, olha que coisa interessante, naquele momento que eu estava fazendo aquele trabalho que está descrito na primeira parte de Lisboa, no caso, né, do outro vídeo, para limpar tudo isso. Então, olha como os elementos, como a gente utiliza também o que a gente pode dizer como o que aconteceu, de uma outra forma, a gente reconfigura as possibilidades. Né? Então, tudo isso foi meio que a gente acabou fazendo um grande faxinão em Lisboa, em Portugal, no caso, né? Porque serviu para o país inteiro. Né? E
é muito importante vocês entenderem que esse tipo de trabalho, primeiro, precisa estar fisicamente no lugar, por isso que a gente está fisicamente nos locais. As linhas de tempo, elas existem, mesmo que sejam informações que a gente define como sendo passado. A gente pode acessar essas linhas, a gente só pode acessar essas linhas porque elas existem no presente. E por isso que a gente sempre fala, só existe um tempo presente. E da mesma forma que o que a gente chama de futuro, né? Que aí também a gente tem algumas experiências, não em Lisboa, no caso, mas em outros países a gente passou por experiências futuras, de linhas de tempo futuras que a gente teve que trazer para 2024. Então, gente, muita informação desse tipo de peregrinação e expedição, porque é uma expedição e peregrinação ao mesmo tempo. É cansativo, é prazeroso, é desgastante, mas é enriquecedor, é um transbordar de emoções. A gente fisicamente, a gente passa por transformações, a gente passa por processos de escoamento, de limpeza, e ao mesmo tempo a gente recebe muita. Eu digo que a gente recebe, eu vou usar essa palavra, bênção mesmo, entendeu? Porque a gente está fazendo um trabalho que, primeiro, por nós mesmos, no caso, né? Porque a gente está no processo de experimentação e toda essa experimentação é enriquecedora para quem passa, mas também, olha, aí vamos lembrar da palestra, da live de caridade ontem, né? Nós estamos em coexistência, nós existimos porque estamos no movimento coletivo, mas começa em mim e reflete no outro. Isso é o que eu falei ontem. Fora do autoconhecimento não há entrega. Porque eu só posso me entregar dessa maneira, ou só posso entregar isso, se eu estiver com o meu processo de autoconhecimento pelo menos satisfatório. Porque senão não tem como fazer. Eu comparo hoje, assim, né, quando as pessoas perguntam, mas por que vocês têm que estar fisicamente, seu trabalho energético? Eu falo, cara, é a mesma coisa que quando você vai para um show. Você pode assistir esse show em casa, depois gravado, né, contado por alguém, você pode ver num DVD, o que seja, mas a sensação, a vibração, a energia de estar ali no lugar é uma coisa completamente diferente. É muito Faz total diferente. diferença aqui, né? Faz total. Você sabe porque você acompanhou e você passou também por todas as experimentações. Então você sabe que não vem com essa de que é energético. É energético, é emocional, é espiritual, é físico e é consciencial. São esses 5 campos. Para o trabalho ser realizado, esse tipo de trabalho, esses 5 campos precisam estar hiperconectados, porque senão o trabalho não sai. Então, não é um trabalho energético. Posso fazer de longe. O que eu sempre falei para vocês, quando a gente passava nos lugares, eu falei, gente, já cansei de vir aqui, mas uma coisa é cansar de vir aqui fora do corpo. Outra coisa é você estar lá. É completamente diferente, muito diferente. Energeticamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando. Então, o trabalho que foi realizado em Lisboa foi o primeiro passo, né? A gente teve alguns grandes passos. Esse foi um grande passo que a gente deu de início nesse país e nessa cidade que eu sou enlouquecido de estou com o olho cheio d'água falando aqui, mas é um lugar realmente, gente, que, olha, foi grandes descobertas que a gente fez. Estou falando emocionalmente falando agora, né? De lugares, né? Que tem aí em Portugal. Na próxima semana, a gente conta o nosso primeiro dia em Madrid. Como é que foi a experiência, as coisas que aconteceram lá, que a gente vai, ao longo aqui desses nossos papos, contando para vocês o que foi feito, como foi feito e as coisas muito incríveis que aconteceram durante essa jornada. É isso aí. Então. Certo, tio? Coraçãozinho, um beijo. A gente se vê na terça-feira na live. Espero vocês com a gente. E não esqueçam de curtir, de comentar. Façam suas perguntas. Tá bom? Um beijo, tio. Obrigada, tá? Beijo. Tchau.